Somos frutos de nossas cobiças. Vem comigo que vamos conversar sobre o que nós somos frutos de nossas cobiças. Essas cobiças que nos trouxeram até aqui hoje, mas não foram dias maravilhosos. Não foram tempos maravilhosos, não foram tempos bons, mas foram frutos de nossas cobiças que até hoje estamos cobiçando e querendo. Eu sou José Maria e peço a você que você possa nos ajudar em nosso canal, se inscrevendo, você possa dar um like, compartilhar, você possa visualizar, você possa então passar para frente esse nosso material para que outras pessoas possam também conhecer nosso trabalho, para que nós possamos ter mais engajamento no YouTube e todos nós sejamos beneficiados. Vamos trabalhar sobre o tema falando a verdade para os tempos dos fins. Vamos lá então? Meus amados, nós estamos aqui para conversarmos a respeito da nossa cobiça, uma cobiça que faz parte do ser humano, que faz parte da sua história, que faz parte da sua vivência nesse planeta Terra. Só que, olhando para as Escrituras, a Palavra de Deus, que vai ser a minha tônica, o meu trabalho, os meus ensinos, as minhas observações, análises com vocês, e o nosso bate-papo vai ser baseado na Palavra de Deus, que para mim a Palavra de Deus é a fonte da verdade, e deverá ser para você, porque nela você encontrará toda a fonte de resposta que você precisa para a sua vida, porque é a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus, como diz o profeta Isaías, ela vai e não volta vazia. Ela vai fazer, está fazendo e fará tudo quanto Deus a estabeleceu para cumprir nesta terra. Pois bem, vou pegar com você aqui um texto da Bíblia, em capítulo 11 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e como eu disse para você, escrito por Moisés, narra o princípio da humanidade e assim sucessivamente vem narrando a história da humanidade por outros escritores, na sua maioria 40 para mais escritores, entre sacerdotes, profetas maiores, menores, reis e assim por diante, apóstolos e assim por diante. Biógrafos como Lucas e assim por diante. Então, quero que você possa ter esse conhecimento, entendimento da Palavra de Deus, para que nós juntos possamos então compreender o que Deus quer de nós em nossa jornada. É importante você entender que o que nós estamos vendo hoje, essa tecnologia avançada, toda essa explosão tecnológica, que para muitos fica admirado, fica boquiaberto, e para outros que têm um conhecimento mais embasado na Palavra de Deus, sabe-se que são coisas que vêm pela frente, são coisas perigosas, coisas medonhas, assustadoras, que vai fazer com que a humanidade venha cair de joelhos perante esse potencial tecnológico que está vindo pela frente. Então eu quero mostrar para você aqui um texto onde a Bíblia fala que Deus falou a respeito do que estava acontecendo. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele no passado. Bem lá no passado, no começo da humanidade, os primeiros homens da humanidade, Adão e Eva. Então Deus fez o homem do pó da terra, Deus fez a mulher da costela do homem, e assim então fez o homem ser vivente, a mulher ser vivente, e dos dois fez toda essa humanidade que está hoje, praticamente quase 8 bilhões de pessoas, como tem relatado, e se for comutar, se for somar toda a existência da humanidade, toda a humanidade que já passou sobre essa terra, são muita gente. Chega acima de 20 bilhões de pessoas
que já passaram sobre a face da terra. E todos passaram, todos deixaram a sua marca aqui. Então Deus criou a humanidade primeiramente para o adorar, servir esse Deus maravilhoso, conhecê-lo na sua intimidade, na sua profundidade. Foi assim que Deus criou você, nós, para ser uma parte dele. E aí então a coisa foi desenrolando. E quando eu citei já no outro vídeo que eu fiz sobre as consequências da desobediência humana perante Deus, então foi que Deus dizimou toda a humanidade num só dilúvio universal. E isso se crê pela fé, não se crê por razão, se crê pela fé. E também ninguém é obrigado a crer em nada que Deus está falando na sua Bíblia. Ninguém é obrigado a aceitar os fatos, porque o homem tem vontade própria, tem desejo próprio, tem sentimento próprios, tem vontade própria, tem inteligência própria. Ele é um ser criado para isso mesmo, para assumir as suas responsabilidades e ter autonomia no que ele gosta, não gosta, aceita ou não aceita na sua vida. Mas a Bíblia está dizendo sim, então ficamos com a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que narra sucintamente fatos que hoje a ciência moderna ela está vendo que realmente a Bíblia tem razão. E não somente só o povo de Deus, os evangélicos, que dizem que a palavra de Deus é a palavra de Deus por si só. E a Bíblia tem razão. Não é somente o povo de Deus, não é somente aquelas pessoas que um dia abraçaram uma fé no Senhor Jesus, estão abraçando, estão crendo, estão lendo, estão estudando, estão pesquisando, estão pregando essa mensagem para o mundo afora. Não é só esse corpo de pessoas, são várias pessoas fora desse quadro, desse contexto, que também estão percebendo que a Bíblia tem razão. Agora, se vão aceitar essa verdade como verdade única e verdadeira, aí fica à mercê de cada um. Mas a Bíblia está aqui dizendo. Eu vou ler para você, então, esse texto, para que nós não ficamos aí divagando em filosofias, em debates vãos de filosofias e pensamentos para cá e realmente escorregando aqui, escorregando ali para tentar achar uma verdade e tentar realmente justificar a palavra de Deus, porque a Bíblia por si só é justificável. Então o texto fala aqui, em Gênesis capítulo 11, de um fato que aconteceu depois da era diluviana. A humanidade voltou a crescer, a humanidade voltou a ter uma estrutura social na sua região. Ali Deus espalhou essa humanidade para uma região, mas aqui realmente, nesse texto do capítulo 11, vai aparecer mais um julgamento de Deus. Mais um julgamento de Deus. Deus julgou a humanidade passada em tempos, julga hoje, julgará no futuro próximo a humanidade. Por quê? Por sua desobediência. Por causa de sua desobediência ao Criador. Aqui então o texto, vou ler o texto para você, fala assim: era toda a terra, toda a humanidade, havia uma mesma língua e havia uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Hoje seria a Mesopotâmia, seria onde está hoje o Iraque lá. Iraque está lá, naquela região, ali era a Mesopotâmia, a terra de Siná. E disseram uns aos outros. Aqui fala que então havia lideranças, esses uns aos outros, lideranças que havia na época, então disseram um ao outro, né? Uns aos outros. Vamos fazer tijolos, vamos queimá-lo bem, para ficar bem rígido, bem duro, né? Então quer dizer que a tecnologia do tijolo, da construção civil, não é de hoje. O homem sempre teve capacidade tecnológica de fazer da engenharia civil algo poderoso para a sua vida. E aqui então mostra que eles fizeram então tijolos, e o tijolo foi então por pedra, e o betume para cal fino, seria o reboco, né? Então seria interessante isso, que eles usavam então o betume, que era um piche que havia, hoje a lama asfáltica, né? Muito pastosa, eles usavam para fazer então como fosse o reboco hoje, né? A massa para poder assentar os tijolos. E aí então disseram assim: eia, vamos então edificar para nós uma cidade
vamos fazer uma cidade para nós, então vamos fazer uma torre cujo esse topo venha tocar lá em cima, nos céus, tá certo? Essa torre seja uma torre gigante, tão grande que possa tocar nos céus. E façamos também um nome, tá certo? Esse nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, três coisas eles queriam decretar aqui: fazer uma cidade, fazer uma torre, tá certo? Uma torre gigante, e temos um nome, e depois nós ficamos num só povo aqui, num lugar central da terra, e eles então ficariam de boa ali, sossegados, e realmente achando que tudo estava certo. O que eles não entenderam é que, na verdade, Deus falou para Noé, e falou no passado para Noé, uma coisa que eles estavam contrariando a vontade de Deus. O que acontece é que eles estavam contrariando a vontade de Deus. Contrariando a vontade expressa de Deus, né? E aqui então fala que, porque Deus falou para Noé, ao sair da arca, ao sair da condenação do dilúvio, ao sair da destruição do dilúvio, Noé viu a ira de Deus, Noé assistiu à fúria de Deus, Noé viu milhares de pessoas serem mortas pelo dilúvio. Ele viu, assistiu, ele, sua família, assistiram, 8 pessoas viram a destruição total. E quando a água cessou, a água desceu, secou, a arca parou num lugar, eles saíram da arca, eles viram a destruição. Eles perceberam, viram, não existe mais nada. Aquela cidade que existia, aquelas pessoas que existiam, que a gente conhecia, que via animais e tudo mais, não existiu mais, acabou. Tudo, só coisas mortas e apavorantes, assustadoras, diante do julgamento de Deus. Então foi que, naquele momento, Deus falou para Noé, falou o seguinte: então falou Deus a Noé dizendo, sai tu da tua arca, tua mulher, teus filhos, as mulheres dos teus filhos, contigo, todo animal que está contigo, porque ele trouxe um montante de animais para a arca, para dar continuidade à existência dos animais. E falou assim, povoem abundantemente a terra. Povoem abundantemente a terra, que seria enche a terra. Ele fala assim, frutifiquem, multipliquem sobre a terra. Povoar toda a terra. E aqui, então, já estava havendo uma outra rebelião, da qual eu falei passado lá, porque Deus destruiu a humanidade passada com o dilúvio. Então, o texto fala lá que por que Deus destruiu a terra com o dilúvio? Porque, na verdade, estava havendo rebelião contra a vontade de Deus. E qual que era a rebelião? Olha só a base da rebelião que Deus destruiu a terra com o dilúvio. Aqui está dizendo, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos dos homens eram somar e continuamente. Aqui estava então, havia uma mentalidade maldosa, cruel, sanguinária e destrutiva do ser humano, e que onde Deus não tinha espaço naquela sociedade. Maldade sobre maldade, crueldade sobre crueldade, e destruiu com o dilúvio. E aqui volta esses homens novamente, depois de passar por toda essa experiência, e não haver uma sequência de ensinamento nas gerações futuras que foram indo para frente, chegaram ao ponto de fazer uma nova proposta. Vamos ficar na terra, vamos fazer aqui na terra, vamos ficar aqui numa parte central, só um povo só, uma cidade só, fazer uma cidade, uma torre, um nome, e para que nós não saiamos desse lugar, contrariando novamente a vontade de Deus, contrariando totalmente, ali, novamente, uma rebelião total, dizendo, não queremos saber de Deus.
Então, fala então aqui que aí vem a resposta de Deus novamente. Quando o homem pensa que Deus não está observando, erro crasso. Quando eu penso que Deus não está me observando, Deus não está analisando a minha vida, não está perscrutando a minha vida, está sondando a minha vida, ali morre o perigo. Aí Deus está me observando atentamente e profundamente meus passos sobre a face dessa terra. Erro crasso, o homem e mulher, passado, presente e futuro, pensar que Deus não está examinando as intenções do meu coração, as imaginações da minha mente, o que estou arquitetando, pensando no meu culto, no meu quarto, na minha sala, no banheiro, onde quer que seja, eu estou matutando ali como fazer qualquer coisa boa ou ruim. Errado é a pessoa pensar que Deus não está analisando tudo aquilo ali. E que dia menos dia, Deus vai dar então um bote em cima de nós, para o bem ou para o mal. E aqui Deus então desceu, aqui fala a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 5, versículo 5, capítulo 11, e desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Criador do universo, o Todo-Poderoso Deus desceu para ver como estava sendo feito aquela cidade, aquela torre. O arquiteto principal, o engenheiro principal do universo, desceu para examinar, para ver se de fato eles estavam fazendo corretamente, como era planejado. Eu estou aqui ironizando, para ver como estava sendo feito segundo o planejado. Ver a cidade, ver a torre, e Deus então ser o CREA. O CREA que chega lá a avalizar se podia aquela cidade então receber o certificado do CREA para poder então dar continuidade. Ele chegou lá então, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, a mesma fala, né? A mesma fala, e isto é o que começam a fazer. Aquela cidade, aquela torre, aquela evolução, todo mundo feliz, contente, televisão filmando, jornais falando, redes sociais, para lá e para cá, falando sobre a grande cidade que estava sendo construída, e a grande torre que estava sendo construída, e um povo que ia ficar numa região central da terra, de toda a terra, e ali aquela festa, bebida e tal, só alegria, e Deus desceu para conhecer, então, esta nova façanha do homem. E então disse assim: agora não haverá restrição para tudo que o homem intenta fazer. Aqui Deus decretou que a partir daquele momento que ele ia fazer uma coisa aqui, nesse lugar aqui, que é balançar a estrutura social, cultural, moral daquela época e mexer com as emoções das pessoas para sempre, e até hoje estará até o final dos tempos, perdão, amigos. Então, aqui Deus então mostra claramente que o homem é pó, o homem não é nada. Então Deus desceu e falou: não vai haver mais restrição. O homem mostrou ser inteligente porque Deus o fez inteligente. Ele mostrou que ia fazer uma cidade, ia fazer uma torre. É uma evolução tecnológica da época, era crescente, gigante. E ele falou: não vai haver mais restrição. Para tudo que vocês queiram fazer, não haverá restrição. E de fato está aí acontecendo aí. Aí só que diz o que? Deus. Porém, o que vocês estão fazendo não é segundo o meu coração, não é segundo a minha vontade. Eu falei para Noé, falar para gerações futuras, que vocês devem encher, multiplicar toda a terra, não somente aqui, toda a terra, eu disse toda a terra, não só num lugar, não só numa região, não só uma cidade eu quero, não só uma torre eu quero várias cidades, várias torres, eu quero que a população expanda por toda a terra, que eu criei para vocês. E vocês, desobedecendo a minha vontade, querem fazer uma só cidade, uma só torre e contrariar a minha vontade. E fala assim então: eia desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, de toda a terra.
espalhou eles, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então está aí hoje, está aí as línguas, dialetos, para você ou nós aprender a entender o que é quem fala inglês, espanhol, francês, japonês, a língua asiática, a língua indo-europeia, a língua latina. Nós temos que estudar, porque se alguém chegar para nós e começar a falar à vontade uma outra língua qualquer, vamos ficar perplexos e não vamos entender nada. Isso aconteceu. Isso aconteceu naquele momento exato que começaram a falar em línguas diferentes um do outro e não entenderam nada e pararam a obra e juntaram em bolsões e foram buscando quem falava a mesma língua e fizeram um bolsão ali. E quando perceberam que todo mundo falava a mesma língua ali, aquele bolsão de pessoas, então saíram para um canto do mundo e foram formar cidades e países. E cada um foi para um canto, espalhou julgamento de Deus. Então, porque Deus é justo. Então, só que o que eu quero mostrar aqui é que hoje as pessoas estão assustadas com a tecnologia. Estão assustados, estão apavorados com a tecnologia, estão aí a nanotecnologia, está aí a cyberciência, né? Os cyberrobôs, está aí as tecnologias dos celulares, computadores. Aí chegou agora o tal, né, Elon Musk fazendo carros elétricos, foguetes que vai para os céus e volta de ré para a Terra, e carros elétricos e assim por diante. E se aperfeiçoando, só que infelizmente o momento está onde que a desobediência do homem perante Deus é tamanha, como foi nesse texto que eu li aqui, de Gênesis capítulo 11, é igual a de Gênesis capítulo 6 até capítulo 9, onde Deus destruiu a humanidade por causa da imaginação do homem, está pervertida, está cheia de maldade. Aqui a mesma coisa em Gênesis 11. No futuro desse texto aqui, até hoje, a humanidade jamais conseguiu voltar a face para Deus, conseguiu jamais declinar-se a Deus, se deu em idolatria, se deu em satanismo, em demonismo, Deus se deu em fazer a sua vontade e não se permitiram mais seu coração, sua mente, entender a vontade de Deus. Porque o próprio Deus aqui já tinha falado aqui, já tinha decretado isso aí. A partir desse momento que vocês estão mostrando que vocês é pessoas rebeldes, não quer obedecer minha palavra, não quer obedecer a minha voz, não quer entender meus ensinamentos, não quer compreender a minha vontade, não quer andar nos meus caminhos, não quer conhecer meu amor, minha graça para vocês, não quer conhecer o que eu tenho para vocês. Então ele fala assim, então, a partir de agora não haverá mais restrição para tudo o que vocês intentarem fazer. Está acontecendo. Isso está acontecendo aí. Algumas pessoas batem palma para a tecnologia que está chegando, para facilitar a sua empresa, facilitar a sua vida, e alguns estão ficando apavorados. Estão ficando assustados, barba de molho, os olhos arregalados, as mentes estão se turbando, porque não querem entender que Deus falou está acontecendo. Só que o que ele falou aqui, não haverá restrição, porque o homem chegaria um momento que entraria num canal tamanho de destruição e que Deus não interviria mais nessa questão. Deus não colocaria mais os seus obstáculos nessa questão para os homens, porque ele escolheu fazer esses atos horrendos contra Deus. Ele escolheu se rebeliar contra o seu Criador. Ele escolheu, desejou fazer isso aí. E Deus não está interferindo. Porque Deus agora decretou que no julgamento do trono branco, o homem vai dar conta dos seus atos. Lá em cima, no céu, no trono branco, no julgamento do trono branco, o homem, a mulher que passou sobre essa terra, dará conta dos seus atos. E se chegar perante Deus sem a marca de Jesus Cristo, mas com um montante, um composto, um pacote de desobediência, rebelião contra o seu Criador, então ele receberá de Deus uma condenação eterna.
Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade. Então, eu passei para você aqui esse estudo aqui, para você entender melhor que não há restrição mais para o homem fazer o que quiser. Contanto que, para mostrar para ele que você teve a liberdade, tem liberdade e terá liberdade de fazer o que você quer. Mas lembre-se bem, o que você fizer, para o bem ou para o mal, você dará conta dos seus atos. E aí, então, no pesar da balança, então Deus vai saber quem vai estar com ele eternamente nos céus e quem vai para o lago de fogo eternamente por desobedecer a Deus. Aí eu pergunto para você, Deus é injusto? Deus é injusto nos seus atos? Deus está sendo totalmente maquiavélico, está sendo maldoso, cruel? Ou ele é justo? Porque ele criou você, o nós, com liberdade de expressão própria, com vontade própria. Quem é justo agora aí? Quem está sendo injusto? Quem está sendo rebelde contra Deus? Quem está sendo rebelde aí? É Deus ou nós? Então eu creio que você, nós, estamos em rebelião contra o Criador. E é tempo de voltar a face para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado por você nos assistir esse momento, nossa participação nessa explanação da palavra de Deus, nesse tema aqui. E realmente quero mostrar para você que Deus ama você por demais. Que você possa entender isso aí e vir para Jesus, enquanto há tempo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.